Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Fala comigo, meu povo! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas em mais um episódio do nosso Podné. Fala comigo, Vini! Fala pessoal, bom dia a todo mundo. Espero que vocês estejam todos muito bem. E cá a gente está muito bem também, graças a Deus. Vamos para mais um dia, né? Mais um belo episódio. Simbora aí bater um papo, né não? Antes Sim. de tudo, eu tô querendo reforçar aqui com vocês as nossas redes sociais. Instagram, @podné.podcast. TikTok, @podné.podcast, YouTube, Podné Podcast, e-mail, contato@podné.gmail.com. Estejam conosco, nos mande aí suas experiências, seus dilemas, suas dúvidas, sugestões, críticas, feedbacks. A gente ama entrar em contato com vocês e partilhar com vocês essa nossa ideia Hoje aqui. você não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Você falou todas Ai, as redes meu sociais Deus! sem errar nenhuma. Que lindo. Ai, ai. Bora lá? Bora começar? Agora o tema de hoje é bastante importante. É É um tema interessante. que tem muita influência na nossa sociedade, principalmente nos relacionamentos. Com certeza, Vini, com certeza. Esse tema foi sugerido pela Danúbia. Ela mandou só uma pergunta para gente. Por que os homens amadurecem depois das mulheres? Ou mais devagar do que as mulheres? E é um negócio engraçado, né? Porque é uma percepção da sociedade, não é só dela, né? Todo mundo diz, porque menino amadurece depois, porque menino vira homem mais tarde, mulher fica mais madura mais cedo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Será que é assim mesmo? O que que isso envolve? O que está inserido aí nessa percepção? Como é que a gente resolve isso dentro dos relacionamentos? E aí? E aí? Me conta, Vini, o que que você pensa sobre isso? Você amadureceu tarde ou amadureceu cedo? E eu acho que para a gente falar um pouco desse tema, a gente tem que também entender um pouquinho do conceito. Porque, tipo assim, quando a gente fala só amadurecimento, talvez não fica tão específico. Do Sim, tipo, o que é amadurecimento, em primeiro, e de qual amadurecimento a pessoa está falando. sim. Porque existem diferenças do amadurecimento com as pessoas. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que não amadurece porque ela fica o dia inteiro brincando. Uhum. Então, para ela, tudo é uma festa, tudo é engraçado, toda hora é hora de brincar. E aí, isso lá na frente é um problema. Como também tem aquela pessoa que não assume as suas responsabilidades. Não é que ela não brinca, mas ela se desvia de tudo que está indo para ela e que a responsabilidade é dela. Ela procura uma forma de tirar essa responsabilidade dela. Então, assim, o primeiro passo, a meu ver, é a gente conceituar o que é e a gente começar a entender aonde é que está faltando esse amadurecimento. Porque eu vou te dar um exemplo. Talvez eu sou uma pessoa super bem resolvida com a minha vida, super bem resolvida com o meu trabalho, super bem resolvida com a minha família, mas eu tenho um bom senso de humor. Uhum. Então, para quem não me conhece, eu não tem costume de lidar comigo no momento que eu tô sério e me ver só nos momentos que eu tô brincando, pode me entender que eu não sou uma pessoa tão séria. Pode entender Uhum. que às vezes até falta maturidade em mim por conta daquele momento. Com certeza. Mas qual é o percentual daquele momento na minha vida? Sim. Eu acho que a gente Sim. precisa partir desse pressuposto. Então, assim, isso também, na minha ótica, é uma coisa que faz muito sentido. Mas a gente não pode deixar de abordar essa parte do que você falou no início, que nossa sociedade mesmo em si, ela meio que já sente que o homem amadurece depois. E é Sim. estranho porque, de fato, faz sentido. Porque é como se o homem fosse programado para amadurecer depois. Tipo, Exatamente. tipo, como se o homem não sei se a palavra seria essa, mas é só para dar um entendimento.
É como se o homem fosse ficar preparado para certas coisas a partir dos 30. Vou dar um exemplo. Uhum, Tipo assim, a partir dali ele vai estar mais homem, vamos dizer assim, para a sim. maioria das mulheres. Só que a mulher, essa etapa, ela é meio rápida demais em alguns momentos. Aí eu não sei no detalhe se é por conta de que a menina, desde quando nasce, aí ela já é meio preparada para ser mãe. Então ela é preparada para ter uma família, ela é preparada para cuidar dos filhos, ela é preparada para cuidar da casa, ela é preparada para manter um relacionamento, para cuidar de um relacionamento. Então, assim, isso também tem muita influência da nossa sociedade, porque desde criança a mulher ela vem recebendo essa carga de informação. Uhum, E o homem não vem. Então aí eu acho que está um ponto do nosso erro como sociedade. Isso para com o homem não certeza. chega. E aí o que, que acontece? As responsabilidades começam a bater na porta dele e ele ainda meio que não está preparado para elas. Ou Não às foi vezes até tá, ensinado, mas não né? quer assumi-las. Não foi ensinado. É. Ó, você falou aí de conceituar, né? A gente fala muito sobre Uhum, buscar o conceito das coisas para poder discutir de uma forma mais profunda, né? uhum, O que que o dicionário fala de amadurecimento? O que que é amadurecimento? Ato ou efeito de amadurecer, de passar de verde a maduro, amaduramento, maturação, sazonamento. E aí vem uma outra pergunta aqui, que é dentro das pesquisas que a gente fez para discutir esse tema, o que é ter amadurecimento? Amadurecer é um processo interno, contínuo, que acontece ao longo da vida, a partir de experiências e de situações que exigem o crescimento. Pessoas maduras controlam melhor suas emoções, assumem as próprias limitações e tendem a tomar decisões com mais segurança. E aí eu trago uma outra informação importante. Do ponto de vista fisiológico, em questão de amadurecimento do cérebro, homens e mulheres têm o cérebro finalizado ali, a parte que controla as emoções, só aos 25 anos. Todos eles vão chegar até os 25 anos nesse processo de amadurecimento dessa parte do cérebro que controla as nossas emoções. Diante de todos esses conceitos, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui, porque está ligado ao fisiológico, então, do ponto de vista fisiológico, não existe isso que um vai mais, o outro vai menos. uhum. Do ponto de vista da palavra amadurecimento, é realmente passar de um estado verde para maduro, né? Crescer, se desenvolver. E do ponto de vista emocional, que está ligado às experiências que o indivíduo vive aí ao longo do seu processo de crescimento, é que vai trazer esse amadurecimento que vai de encontro ao que você falou aí, né? Na nossa sociedade, as meninas ali dentro das famílias, elas acabam cuidando da casa enquanto os meninos vão fazer outras coisas. Eu considero já um equívoco isso, né? Não, não pode mais ser assim. Todos precisam ajudar, que vai aí, faz até uma ligação a um episódio que a gente teve aqui, né? Que esse ensinamento, esse exemplo deve vir de criança mesmo, né? Todos precisam ajudar dentro de casa, colaborar, todos são responsáveis pelo bom andamento ali da família. Acredito que a família é muito responsável também por esse processo de amadurecimento do indivíduo, para que aconteça numa velocidade saudável, dentro das limitações de cada um, porque existem limitações. Acredito que ninguém amadurece de uma forma igual, independentemente de ser homem ou mulher. E nem sei se seria legal, né, a vida, se todo mundo amadurecesse de maneira igual, porque como é que um ia aprender com o outro, né? Eu penso que um outro ponto que a gente tem que trazer para cá é de pensar, será que é uma corrida isso? Tem mesmo que um amadurecer mais rápido do que o outro? De que ponto de vista que a gente está fazendo essa pergunta, né? O que é que você já vivenciou que o outro não vivenciou para você colocar ele, que você considera ele menos maduro que você nesse ponto? Quais foram as Então, experiências que te trouxeram a maturidade que você tem hoje?
Quais foram as Exatamente. experiências que o outro viveu que trouxe a maturidade que ele tem hoje. Porque, igual Exato. você falou, a questão das experiências, ela faz muito sentido. E ela amadurece muito rápido, de uma forma muito dolorida às vezes, porque tem algumas experiências que são sofridas, só que as pessoas aprendem. Aí é aquela muita, né? Aquela premissa, ou você aprende pela dor ou você aprende pelo amor. Uhum. Então, a gente muitas vezes passa por processos que a gente não queria passar, mas infelizmente aqueles processos foram necessários para que a gente se tornasse melhor. Exatamente. E aí, olhando de uma ótica de relacionamento, a gente também pode muito pensar assim: o quanto isso me incomoda? O quanto isso impacta a gente? E o que a gente, tá, como agente de mudança, tanto eu quanto ele, podemos fazer, estamos comprometidos em fazer juntos para que isso melhore para o nosso relacionamento. Sim. Porque a parceria, ela tem que estar ali fundamental acima de tudo. Porque, por exemplo, se eu não sou casado, então eu moro com meus pais. A minha família é meus pais e meus irmãos. Os outros são meus parentes, meus tios, meus primos, avós, tarará, tarará, são meus parentes. Eu conheci uma menina, a gente está namorando, a gente vai casar. Ela é minha companheira, ela vai ser minha esposa. Ela, a partir de hoje, é minha família. Os meus pais e os pais dela agora são parentes. Uhum. Porque a ótica nossa agora mudou. Exato. E aí, se a gente vier a ter filhos, os nossos filhos continuarão a nossa família. E aí é essa a premissa. Será que de fato eu estou cuidando bem dela? Será que de fato eu estou tratando bem dela? Será que de fato eu estou pensando nela? Será que de fato eu estou trazendo as experiências que eu vivi para ela, que eu aprendi? Porque às vezes ela não viveu as mesmas experiências e eu estou querendo que ela tenha o mesmo entendimento. Com certeza não viveu, né? Porque os indivíduos são diferentes, né? Vieram de E às famílias vezes, diferentes. e criações Então, diferentes. E né? às vezes eu nem falei. Na maioria das vezes não se diz, né? Não se fala, não se esclarece. Eu penso muito aquela, mas já deve ter visto, já deve ter entendido, já tem que saber. E aí entra numa coisa que a gente fala muito, que é o tal do o óbvio precisa ser dito. Sim, Porque nem sempre o que é claro para mim é claro para o outro. Nem exato. sempre o que incomoda em mim incomoda no outro. Na maioria das vezes. É, eu acho que é bem por aí mesmo, viu, Vini? Porque eu tenho para mim que tudo na vida é aprendizado, né? E essa Aham, diversidade aí de níveis de amadurecimento, se a gente for colocar assim, bem entre aspas, níveis e velocidade de amadurecimento, também é muito rico para a gente, né? Porque a gente aprende um com o outro. Se fosse sim. todo mundo igual mesmo, se tivesse todo mundo ali na mesma régua, como é que você ia ensinar e aprender com o outro? Como é que vocês dois iam crescer? Então, Sim, eu com acho que certeza. isso é um ponto de atenção, sim. Tem que lembrar de não julgar. A gente falou disso na semana passada. Nós não podemos julgar o outro. Da mesma forma que você tem suas experiências, suas vivências, suas certezas dentro de você, o outro também tem. É muito melhor sentar para conversar e decidir um caminho a ser seguido, do que ficar só olhando ali com olhos de, poxa, mas que imaturo, né? É muito mais fácil abrir o coração, sentar junto, decidir junto, com carinho, com respeito, com bom humor e seguir a vida aprendendo, crescendo, evoluindo, transformando um ao outro aí, que as relações são para isso, né? Uai, quer ver, ó, tem um exemplo muito, muito interessante que linka com isso. É, as pessoas que geralmente a gente mais ama são nossos pais e nossos irmãos, que são as primeiras pessoas que a gente aprende a amar. Você já viu o tanto que é difícil conviver com esses seres humanos? O tanto que a gente briga, o tanto que a gente quebra a cabeça, o tanto que uns é teimoso, o tanto que alguns são grossos, o tanto que alguns é amoroso demais, meloso, a gente acha defeito, a gente acha desconforto, a gente acha uma porrada de coisa, mas a gente não vive sem eles.
Não vive. É porque é na Aí, família que a gente vem para crescer. aí a gente tem a reflexão. Se a nossa família é tão difícil, e a gente gosta e ama, por que que a gente tem a ilusão de achar que o parceiro vai ser menos difícil? Essa é uma reflexão. E a outra reflexão é daquele vídeo que eu te mandei. E o cara dá o exemplo do seguinte: muitas vezes tem alguma coisa que está acontecendo errada na casa. Aí eu vou dar um exemplo. A mulher, em vez dela. A mulher, em vez dela. Ela vê que alguma coisa está errada que o cara não está fazendo. Vou dar um exemplo. Imagina que o cara toma banho e deixa a toalha em cima da cama. E aí ele deixa uma vez, aí ela vai lá e briga. Mas que bosta, por que que isso tá ficando aqui? Não pode ficar assim, porque fica isso, atrapalha naquilo, tem que guardar, tem que pôr não sei aonde, tem que isso, tem que aquilo. E briga. O que acontece? No outro dia ele esquece de novo. Aí ela briga de novo. No outro dia, de novo, briga de novo. O que tá acontecendo aí? Tá acontecendo aí que tá criando resistência. Tá criando uma inimizade, tá criando algo que não vai ser benéfico a longo prazo. Aí é o mais louco da reflexão do seguinte: se ela pega e arruma sem falar com ele naquele momento, No momento e da depois, raiva. isso, que é no momento da raiva, não fala na raiva, e depois ela fala, ele começa a ver. Aí ela faz uma vez, aí ela faz duas, aí ela faz quatro, ela faz oito, ela faz 10. De repente ele olha e fala assim: caramba, mano. Toda vez ela faz, depois senta, me fala na educação, num jeito, num trem. Ele começa a ficar sem graça com a situação e ele vai fazer. Sem ter uma briga sequer. Sem É. ter um desentendimento sequer. E por que que eu tô falando isso? Porque alguns hábitos são muito básicos para algumas famílias. Porque elas aprenderam isso desde criança. E Uhum. outros, para outras pessoas, são desnecessários. Eu vou dar um exemplo simples aqui em casa. Eu, todo dia antes de eu sair, eu arrumo minha cama. A minha irmã fala: pra que que eu vou arrumar minha cama se eu vou chegar de noite e vou bagunçar ela? Deixa do jeito que tá. Então, tipo, eu tô certa, ela tá errada? Não Não. tamo. E minha mãe ensinou a gente do mesmo jeito. Falou que era pra arrumar. Mas o ponto é, na minha cabeça tem o sentido dela ficar arrumada pra ninguém. Eu não vou estar aqui. Ela vai estar arrumada tecnicamente pra ninguém. Mas na cabeça da minha irmã não faz sentido. Mas, rapaz, mas pra quê que eu vou perder tempo dobrando, arrumando, guardando, esticando lençol pra me chegar, deitar e bagunçar tudo? Se você olhar pelo ponto de vista da ótica dela, o raciocínio dela faz sentido. Tá certo também, não tá errado, Tá né? certo, tá certo. E aí esse é o ponto. Então, tipo, não adianta a gente entrar no espaço dela pra brigar com ela, pra que ela faça uma vontade nossa que não é dela. Uhum. Aí o ponto é, o quanto a cama dela bagunçada me incomoda ou incomoda minha mãe? O quanto isso vai incomodar a nossa relação? Isso. E aí é onde a gente precisa refletir. Então, eu acho que nas coisas, a gente precisa sempre muito pensar nisso. Pensar, tentar ver, enxergar, né, a nossa ótica, mas por que não tentar enxergar com os olhos do outro? Ver a ótica dele? Porque às vezes faz sentido. Não Sim. fazia pra gente porque a gente olhava só pela nossa ótica. Mas pela dele você fala, nunca tinha pensado por esse lado. Até que faz um pouco de sentido. Isso ameniza e melhora o entendimento. Empatia. Justo, justo. Eu Empatia. acho que eu acho que para a gente poder encerrar essa última mensagem que eu passei do exemplo, da explicação, de tentar ver, trazer com a ótica do outro, acho que é o mais importante para Sem ela, para a dúvidas. família dela, se tiver o esposo, para ele, para que eles possam entender e resolver juntos. Exato. Exato. Se predispor, né, a olhar pelos olhos do outro ali. Sim, Tentar enxergar o problema pela ótica do outro, né? do outro. Sem julgamento, sem preconceito, sem nada, assim, de coração mesmo. Se joga e se coloca mesmo no lugar da outra pessoa. Né? Sim, Você não tem os pés dela, você não está calçando os sapatos da outra pessoa, mas tentar se colocar naquela posição vai te dar um mínimo de noção ali para tentar resolver de uma forma saudável,
e empática, né? Qualquer desafio que se apresente. E se quiser falar alguma coisa, posicionar algumas coisas, fale, posicione, mas na hora e no momento certo, na Exatamente. entonação certa. E agora, não fala agora não. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim, ter que engolir seco ali naquela hora, segurar e não, mas não fala não. Coloca a Espera água um na pouquinho. boca, né? Coloca a água na boca e fica com a água lá até a vontade de falar passar. Isso. Busca passar, porque senão uma hora você vai colocar coisas para fora que não precisavam. Exato. E as palavras não voltam. Uma vez que foi, já era. Já era, o que é dito na hora da raiva é tenso. Isso. É isso, então, Danúbia, eu espero que a gente tenha discutido de uma forma aí bacana o tema que você trouxe para nós. Continuem nos mandando aí temas, dilemas, Isso, experiências. isso tenha te ajudado de alguma forma, né? Que te ajude de alguma forma. E depois a gente também gostaria de receber seu feedback. Com Se você puder ir certeza. lá no Instagram e mandar pra gente, falar, poxa, escutei o episódio, tal, gostei, concordo nesse ponto, discordo nesse ponto, achei isso válido, não achei isso válido. Fica à vontade de trazer sua opinião. A gente gosta muito disso. Exato, exato. Por favor, volte e nos conte o que você achou. Fala aí, Bora Vini, lá, quais Iá? são nossas redes sociais? Dá um reforçozinho aí para esse pessoal grudar na mente aí por onde que eles falam conosco. Pessoal, a gente tem várias redes sociais. A gente Uau! tem o e-mail, a gente tem o TikTok, a gente tem o YouTube e a gente tem o Instagram. Então vamos lá. O Instagram é podné.podcast. Se eu errar alguma coisa, você me corrige, pelo amor de Deus. É. Eu tô emocionado. A gente tem o YouTube, que também é podné.podcast. A gente tem o TikTok, que também é podné.podcast. E a gente tem um e-mail, que é contato podné@gmail.com. Muito bem, Vini, também merece nota 10. Obrigado. Quero ver esse povo merecendo nota 10 aí. Semana que vem a Vamos gente lá. volta? Será que pode bater outro papo aí desse? Profundo, divertido? É claro que pode, né, Iá? Ai, pode demais. Embora, gente. Foi ótimo estar com vocês mais esse episódio. E a gente espera por vocês na semana que vem. Valeu, gente. Mas foi novamente um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo, tá? Beijo. Beijo, gente!